Sabe, talvez você ainda olhe para algumas partes da sua história e pense: como eu aceitei aquilo? Por que eu fiquei tanto tempo? Por que eu não fui embora antes? Mas não olha para aquela mulher com raiva. Olha com carinho. Ela ainda não sabia tudo que você sabe hoje. Você aprendeu a ser forte cedo, a engolir algumas palavras, a esconder algumas lágrimas, a continuar mesmo cansada. Aprendeu a dizer está tudo bem quando não estava. Aprendeu a perdoar depressa para não perder ninguém. E talvez tenha confundido ser amada com ser necessária. Eu sei, algumas feridas não aparecem no espelho. Elas aparecem quando alguém demora a responder, quando alguém se afasta, quando você sente que precisa fazer mais para alguém ficar. Mas olha pra você agora, você já percebe essas coisas. Isso também é cura. Você não é mais aquela mulher que precisava aceitar tão pouco. Você aprendeu a dizer não, aprendeu a escolher, aprendeu a ir embora quando ficar começou a doer. Você ainda sente, você ainda lembra, mas já não entrega sua paz para qualquer pessoa. Você está ficando mais forte, mais consciente, mais inteira. Está tudo bem. Talvez você tenha amado demais, talvez tenha esperado demais, talvez tenha dado oportunidades para quem não sabia cuidar. E depois ficou sozinha, perguntando para si mesma o que havia de errado comigo. Mas não havia nada de errado em você querer amor, não havia nada de errado em acreditar. Você só estava tentando ser feliz com as ferramentas que tinha naquela época. E talvez essa seja a parte que você precisava ouvir. Você não precisa punir a mulher que você foi. Ela fez escolhas com a consciência que tinha naquele momento. Hoje você sabe mais. Hoje você sente diferente. Hoje você se conhece melhor. Você não é mais aquela mulher que aceitava qualquer migalha para não ficar sozinha. Hoje você sabe que solidão também passa e que estar consigo pode ser muito mais bonito do que estar acompanhada. E ainda assim se sentir invisível. Você não precisa mais implorar por presença, nem provar que merece amor. E sabe o que eu acho bonito? Você não ficou fria depois de tudo. Você ainda consegue amar, só que agora está aprendendo a amar sem se abandonar. Isso é diferente, isso é maturidade, isso é amor próprio. Tudo que você viveu deixou marcas, mas também deixou consciência. Cada despedida te ensinou um limite, cada rejeição te ensinou seu valor. Cada noite sozinha te ensinou a conversar com a mulher que mora em você. E cada recomeço te trouxe mais perto de quem você realmente é. Não foi tudo bonito, eu sei. Algumas coisas você nunca escolheria viver novamente. Mas olha quem você está se tornando: mais justa consigo, mais amorosa, mais equilibrada, mais seletiva, mais consciente. Você não é perfeita,
Hoje você sabe que amor não é abandono, que cuidado não é controle, que presença não é obrigação, e que escolher você não é egoísmo, é dignidade, é liberdade, é cura. Então, se alguma parte de você ainda sente vergonha das escolhas do passado, abraça essa mulher, não precisa mais julgá-la. Ela fez o melhor que conseguiu, e foi através dela que você chegou aqui. Hoje você sabe mais, hoje você se ama mais, hoje você não precisa aceitar qualquer coisa para não ficar sozinha. Você pode esperar, pode escolher, pode dizer não, pode recomeçar e pode descansar, porque aquela mulher que um dia achou que precisava de alguém para se sentir inteira, descobriu uma coisa: ela sempre esteve inteira, só precisava voltar para si. Sabe, talvez você nem perceba mais, mas talvez ainda esteja tentando provar que merece ser amada, sendo boa demais, entendendo demais, perdoando demais, fazendo tudo certo, só pra ninguém ter um motivo para ir embora. Mas amor não deveria ser uma prova que você precisa passar todos os dias. Você aprendeu a antecipar desejos antes mesmo de alguém pedir. Aprendeu a engolir vontades para não provocar uma discussão. A pensar 2 vezes antes de falar, a medir cada palavra. A perguntar pra si mesma: será que eu fiz alguma coisa? Quando alguém se afastava, você procurava o erro primeiro em você. Talvez tenha começado muito antes, naquela época em que você descobriu que precisava ser boazinha para receber carinho, ou quando aprendeu que algumas pessoas ficavam mais perto quando você não dava trabalho, e sem perceber você levou isso para a vida adulta. Você não precisa provar que é digna de amor, não precisa ser perfeita para alguém escolher ficar, não precisa dar tudo de si para merecer cuidado. Você já é suficiente antes de qualquer esforço, antes de qualquer sacrifício, antes de qualquer pessoa dizer que você é. Talvez você tenha ficado onde seu coração diminuía. Aceitou silêncios que machucavam, desculpas sem mudança, promessas repetidas, e chamou de paciência medo de perder. Talvez tenha confundido amor com esforço e presença com obrigação, e passou tanto tempo tentando ser escolhida que esqueceu de perguntar se você queria ficar. Escuta, você pode parar de convencer quem precisa ser convencido a enxergar o seu valor. Talvez não seja quem deveria ter acesso ao seu coração. Você não precisa provar que é digna de amor, não precisa aceitar migalhas para não ficar sozinha, não precisa se adaptar até desaparecer. Pode ser inteira, pode ter limites, pode dizer não, pode dizer isso não me faz bem, e continuar sendo uma mulher amada.
Isso é maturidade. Não é ficar fria, não é deixar de amar. É aprender que amor próprio também precisa de limites. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas que você aprendeu depois de tudo. Hoje você já percebe coisas que antes não percebia. Você reconhece o silêncio que antes confundia com paz. Reconhece a ausência que antes chamava de liberdade. Reconhece a manipulação que antes chamava de preocupação. Reconhece o abandono que antes tentava justificar. Você cresceu, você acordou, você ficou mais consciente. Você não precisa provar que é digna de amor. Você pode simplesmente existir e ainda assim merecer carinho, respeito, presença, reciprocidade. Você não precisa ser perfeita para ser escolhida, e não precisa ser escolhida para ter valor. Seu valor já estava aí antes de qualquer história, antes de qualquer rejeição, antes de qualquer abandono. Então, se hoje você ainda sente que precisa fazer muito para alguém ficar, para um pouquinho, respira, olha pra você. Você já fez demais por pessoas que talvez nunca tenham entendido o tamanho do seu coração. Agora, faz um pouco por você, não precisa provar nada. Você merece amor sem precisar desaparecer dentro dele. E se alguém for embora, porque você finalmente aprendeu a se respeitar, deixa ir. Você não perdeu o amor, você encontrou a si mesma. Sabe, talvez exista uma culpa que você carrega há anos, uma conversa que terminou mal, uma escolha que hoje você faria diferente, uma pessoa que foi embora, um relacionamento que não deu certo e você continua perguntando o que eu poderia ter feito. Mas nem tudo que aconteceu era responsabilidade sua. Você voltou tantas vezes para aquela mesma lembrança, procurando o momento em que tudo começou a mudar. Pensou, se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse ficado, se eu tivesse ido embora antes, se eu tivesse percebido, e criou dentro de si mil maneiras de reescrever o passado. Mas o passado não precisa mais ser o lugar onde você mora. Você fez escolhas com aquilo que sabia, com aquilo que sentia, com a esperança que tinha. Não use a consciência que você conquistou hoje para condenar a mulher que você era ontem. Você não precisa mais carregar a culpa pelo que não foi sua culpa. Você fez o que conseguiu com o coração que tinha, com a força que tinha, com a consciência que tinha. Está tudo bem, você pode deixar para trás que já passou, sem precisar apagar o que viveu. Talvez alguém tenha ido embora e você tenha pensado que não foi suficiente.
Talvez tenha acreditado que se fosse mais bonita, mais paciente, mais compreensiva, mais silenciosa, aquela pessoa teria ficado. Mas amor não funciona assim. Você não consegue ser perfeito o bastante para impedir alguém de escolher partir. E eu sei, aceitar isso dói, porque é mais fácil acreditar que foi culpa sua do que aceitar que algumas coisas simplesmente não estavam nas suas mãos. Você não precisa mais carregar a culpa pelo que não foi sua culpa, nem transformar uma rejeição em uma sentença sobre você. Alguém ter ido embora não significa que você não era digna. Alguém não ter sabido amar não significa que você não era amável. Você aprendeu depois da dor. Aprendeu a reconhecer seus limites. Aprendeu a escutar sua própria voz. Aprendeu que dizer não também é amor. E que partir às vezes é escolher viver. Você não perdeu quem era, você se encontrou no caminho. Olha pra você agora. Você está mais consciente, mais cuidadosa, mais justa consigo, mais amorosa, mais inteira. Tudo aquilo que viveu não precisa ser romantizado, mas pode ser ressignificado. A dor passou por você e você não ficou igual. Você ficou mais sábia. Você pode perdoar a mulher que você foi. Pode abraçar seus erros sem continuar se punindo. Pode olhar para trás e dizer: eu não sabia, eu não entendia, eu estava tentando. E depois voltar para o presente, porque sua vida ainda está acontecendo e você merece viver sem carregar uma culpa que não é sua. Então, hoje, quando aquela lembrança voltar, não entre nela, olhe de longe, respira, diz pra você: eu fiz o que pude, e agora eu sei mais. E agora eu me conheço, e agora eu escolho diferente. Não precisa esquecer, não precisa fingir que não doeu. Só não precisa mais se castigar por isso que passou. Passou, passou, você está aqui. Talvez isso seja o começo de uma vida mais leve, sem culpa, sem medo, com mais amor por você. Sabe, talvez você tenha passado muitos anos esperando alguém chegar. Alguém que finalmente entendesse você, que percebesse quando você estivesse triste, que perguntasse como foi seu dia, que dissesse: deixa que eu cuido de você. E talvez esse alguém nunca tenha chegado do jeito que você imaginava. Mas escuta, isso não significa que você está sozinha. Você esperou por um abraço que demorou demais, por uma palavra simples que nunca veio. Esperou alguém perceber que por trás do seu sorriso existia uma mulher cansada, tentando não desmoronar. Você esperou o cuidado de quem só sabia receber. Esperou presença de quem estava sempre distante. E foi aprendendo a não pedir para não parecer carente.
Mas pedir carinho não faz você fraca. Querer companhia não faz você dependente. Você só queria ser cuidada também. E não havia nada de errado nisso. Você pode parar de esperar que alguém venha te salvar. Você pode segurar sua própria mão e começar a voltar para você. Não porque você não precise de ninguém, mas porque você descobriu que não precisa se abandonar enquanto espera alguém chegar. Você pode se escolher, pode se acolher, pode construir dentro de si um lugar seguro para voltar. Talvez você tenha entrado em alguns relacionamentos esperando finalmente encontrar a sensação de estar em casa, mas acabou se sentindo mais sozinha, acompanhada. Tentando ser compreendida, tentando ser escolhida, tentando ser suficiente. Cada tentativa deixava você um pouco mais distante de quem realmente era. E talvez hoje você perceba, você não precisava ser mais bonita, mais paciente, mais disponível, mais silenciosa, mais fácil de amar. Você precisava estar em um lugar onde pudesse simplesmente ser você. Você pode parar de esperar que alguém venha te salvar. A sua vida não precisa começar quando alguém aparecer. Ela já está acontecendo agora, neste momento, enquanto você aprende a se tratar com carinho e a escolher o que realmente faz bem. Segura sua própria mão quando a noite chegar. Faz silêncio dentro de você e deixa o coração falar. Você não precisa ser sua própria fortaleza o tempo inteiro. Só precisa saber que pode voltar para si quando tudo parecer demais. Isso não significa que você nunca mais vai querer alguém. Claro que vai. Você pode desejar amor, companhia, abraço, parceria. Mas agora você não precisa aceitar qualquer presença só pra não sentir a ausência. Essa é a diferença. Você pode parar de esperar que alguém venha te salvar. Você já aprendeu a se levantar, já atravessou noites que ninguém viu, já enxugou lágrimas que ninguém conheceu. E olha você ainda aqui, mais consciente, mais forte, mais amorosa, mais seletiva, mais inteira. Você não precisa ser perfeita, só precisa não se abandonar. Então, se hoje a casa estiver silenciosa, não tenha medo do silêncio. Coloca uma música, faz um chá, abre a janela, cuida de você. E se sentir vontade de chorar, chora. Você não precisa resolver a solidão hoje. Só precisa lembrar que estar sozinha por um momento não significa estar abandonada. Você está aprendendo a ser companhia para si mesma. E talvez essa seja uma das relações mais importantes que você vai construir na sua vida. A relação com você fica. Você já chegou tão longe e dessa vez não precisa deixar você para trás.
Olha pra você só por um instante, sem procurar o que ainda falta, sem lembrar do que você ainda precisa melhorar. Olha pra tudo que você já atravessou, porque talvez você tenha se acostumado tanto a sobreviver que esqueceu de perceber que está vivendo. Você já chorou escondida pra ninguém perceber, já sorriu sem vontade só pra não preocupar, já entrou em lugares onde precisou diminuir sua voz, já ficou em relações que fizeram você duvidar de quem era. Já teve noites em que parecia que ninguém viria e mesmo assim você levantou. Eu sei, não foi fácil e você não precisa fingir que foi. Algumas coisas deixaram marcas, algumas pessoas não foram quem você esperava, alguns sonhos não aconteceram, algumas despedidas doeram mais do que você contou. Mas olha, você está aqui. Olha pra você agora, você sobreviveu a tudo isso e não ficou menor. Ficou mais consciente, mais forte, mais inteira. Você aprendeu a se escolher, a reconhecer seus limites, a respeitar sua própria história e finalmente entender que você também merece ser cuidada. Talvez você ainda tenha dias em que duvida de si, dias em que uma lembrança volta sem pedir licença, dias em que a solidão bate na porta e você sente que voltou para trás. Mas não voltou. Você só está humana, a cura não é nunca mais doer. Cura também é saber que a dor pode aparecer sem tomar conta de você. Percebe a diferença? Antes você acreditava em tudo que a dor dizia. Hoje você consegue ouvir a dor sem obedecer a ela. Isso é crescimento, isso é consciência, isso é força. Olha pra você agora, você sobreviveu a tudo isso. Não precisa apagar seu passado pra seguir em frente. Você pode olhar pra trás e agradecer a mulher que fez o que conseguiu com as ferramentas que tinha. Ela não era fraca, ela estava aprendendo. Tudo que você viveu te lapidou, não para transformar você em alguém perfeita, mas em alguém mais consciente, mais justa consigo, mais amorosa, mais cuidadosa, mais seletiva, mais livre. Você aprendeu que amor não é abandono, que cuidado não é controle, que perdão não significa voltar e que dizer não também pode ser amor. Talvez essa seja a parte mais bonita. Você não precisa se tornar uma mulher completamente nova. Você só precisa continuar voltando para quem você é, sem as culpas, sem os medos que já não pertencem ao presente, sem a necessidade de provar seu valor. Olha pra você agora, você sobreviveu a tudo isso e ainda consegue amar.
todas as coisas que deram errado. Olha de novo. Olha para as vezes que você levantou, para os limites que aprendeu a colocar, para as portas que finalmente teve coragem de fechar, para as vezes que disse não, para as vezes que escolheu ficar em paz em vez de ter razão, para a mulher que você está se tornando. Você sobreviveu, você aprendeu, você cresceu, você se perdeu algumas vezes e encontrou o caminho de volta. Hoje você sabe que não precisa ser perfeita para ser amada, não precisa ser escolhida por todos, não precisa carregar todo mundo, não precisa voltar pra lugares que machucaram você. Você pode escolher paz, pode escolher amor, pode escolher você. E se ninguém te disse isso hoje, eu digo, eu tenho orgulho da mulher que você está se tornando.